Boa noite. Eu quero ficar hoje no livro de Neemias. Neemias foi um copeiro do rei. Eu vou contar a história porque eu vou ler partes do livro de Neemias. Mas eu quero que vocês entendam nessa noite por que o livro de Neemias é tão real para nós, é tão atual, melhor dizendo. Eu até vejo como um livro bem profético para nós. Porque o livro de Neemias, você vai descobrir que ele tem 13 capítulos. E do capítulo 1 até o capítulo 13, Deus vai mostrando para nós, passo a passo, a importância de nós ouvirmos instruções precisas do nosso Pai e obedecer. Neemias foi um líder maravilhoso. Neemias, ele tinha todas as qualidades que você possa imaginar de um homem de liderança. E quando nós começamos a ler o livro de Neemias, você vai descobrir que tem algo muito pessoal, que é Neemias confiava em Deus. Cada um de nós tem a sua vida em Deus aqui. E o nosso caminhar é um caminhar único com o nosso Pai. É um relacionamento. Então, eu vejo hoje que falta para nós é aprendermos a nos relacionarmos com o nosso Pai Celestial. Neemias tinha umas características marcantes, que eu quero que você descubra aqui por que ele foi bem sucedido em tudo que ele fazia. E aqui eu gosto do livro de Neemias, de vez em quando eu volto ao livro de Neemias. Que você vai descobrir que tem determinadas passagens, do capítulo 4 ao capítulo 6, você vai ver as investidas de Satanás para impedir Neemias. Quando você está buscando a Deus, não pense que Satanás não vai investir. Ele sabe investir. Ele sabe como te desviar, te distrair do caminho, ele sabe como fazer. E o livro de Neemias mostra muitas estratégias de Satanás. Por isso que eu acho que é um livro muito atual. Porque você vai descobrir as estratégias que Satanás está usando para fazer com que você ore menos, tenha menos comunhão, que você busque mais a Deus. E tudo parece muito normal. Não parece nada que não seja normal. Mas tem que haver uma determinação dentro de você, como havia dentro do coração de Neemias. Neemias era um judeu e ele estava como copeiro servindo um rei da Pérsia. E o povo de Israel estava voltando do exílio. 70 anos eles passaram na Babilônia, cativos na Babilônia. E Deus estava trazendo de volta a Judá, a Jerusalém. E Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônios. Os muros foram destruídos, as portas queimadas. Estava um caos. Quando o povo chegou na cidade, era simplesmente tudo um monte de lixos que tinham que ser removidos para que a cidade fosse novamente reerguida. Então Deus usou Neemias para levantar as muralhas de Jerusalém e as portas de Jerusalém, cercando novamente a cidade. Quando nós nascemos de novo, começa uma restauração dentro de nós, uma transformação diária. Deus começa a trabalhar nas nossas emoções. Por isso que a prática da oração no Espírito Santo é extremamente valorosa para você e para mim. A oração em línguas é exatamente você permitir que Deus esteja orando o necessário, o real, o melhor para você. É infinitamente melhor do que você orar em português. Simplesmente é incomparável. Não que a oração em português, quando bem feita, por meio do verdadeiro louvor, louvor não é música. As pessoas falam para mim, eu passo o dia todo ouvindo louvor, louvor.
verdadeiro louvor é a expressão dos lábios de alguém que confessa de coração quem é Jesus para ele naquele momento. Louvor é uma arma SOS. Você olhar para Atos 16, Paulo e Silas louvavam a Deus naquela noite. E de repente houve um abalo nas estruturas. O louvor começa a abalar os fundamentos do engano e da mentira, que está impedindo que você creia que Deus é o teu socorro bem presente na angústia. Então o verdadeiro louvor é: Pai, eu te louvo porque Jesus é minha cura. Pai, eu te louvo porque Jesus é a minha provisão, Ele é meu bom pastor. Eu te louvo porque Ele é a minha resposta, Ele é meu milagre. Você pode cantar louvores a Deus, colocando expressão do seu coração. Porque tem muito louvor, muita letra de louvor, que é completamente o oposto da palavra de Deus. E você fica cantando aquela música o tempo todo e não tem nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário, ela se opõe à verdade da Bíblia. Então nós temos que saber também escolher os nossos louvores. Saber o que você está louvando e cantando. Você pode adorar a Deus, a adoração, cada prática realmente é imbatível naquilo que ela foi realizada e enviada, ensinada por Deus. Adoração a Deus, você declarar quem o teu Pai Celestial é. Tudo isso nessa noite eu quero te encorajar a mudar de lugar, a sair de lugares de fraqueza, a começar a dar passos em direção a Deus, a verdade, o fundamento, a coluna firme da igreja, que é a palavra dele. Você não é aquilo que você está sentindo. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. É por isso que tem muitos sentimentos que tentam nos dominar, que não procede do verdadeiro, daquele que nasceu de Deus. E você precisa identificar. E aqui no livro de Neemias, nós vamos ler várias passagens maravilhosas. Pega Neemias capítulo 1, versículo 3. É a mesma coisa quando você fica sabendo que a sua família, o seu amigo, alguém está passando dificuldades. Nós temos que correr para Deus e orar. Neemias era um homem de oração. Você vai ver aqui no capítulo 1 que ele foi buscar a Deus, ele jejuou e ele orou. Jesus diz: os meus discípulos jejuam. Você é discípulo de Jesus? Então jejum tem que estar lá na sua agenda. Porque os discípulos de Jesus jejuam. Então você tem que começar a prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Porque tem muita coisa que a gente ouve que não é de Deus aquilo. E Neemias também identificou, vieram os falsos profetas falar com Neemias. E porque ele conhecia o coração de Deus, ele disse: isso não é de Deus para mim. Nós temos que conhecer o nosso Pai. Deus nos ama. Deus não quer te machucar, Deus não é contra você. Mas tem que haver uma transformação. É necessário. Neemias 1:13. Então, olha o que eles falaram para Neemias. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, ele ama os perdidos. O seu coração tem que estar em busca dos perdidos. Quando Neemias ficou ouvindo que os irmãos dele lá em Jerusalém estavam derrotados, destruídos, e muitas coisas nós vamos ver, porque eles fizeram alianças com pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Estavam adorando, se desviaram do caminho. E Neemias chorou por eles.